Então, olá para você aí que está nos escutando. Esse é o primeiro podcast, é o primeiro programa do Sertão de Lutas e estamos muito felizes de termos começado, né, a iniciado essa trincheira, mas finalmente conseguiu e agora está materializado esse Sertão de Lutas, que é uma proposta de um podcast e que, na verdade, o podcast é um programa de rádio gravado, mas sempre queremos trazer convidadas, convidados, pessoas que participam e militam em movimentos sociais, em coletivos, cooperativas, partidos, mas que tentem sempre construir um projeto popular de esquerda para a região Nordeste, ou então pessoas que possam também contribuir com essas discussões que estamos fazendo aqui. Então, o podcast tem começado agora, está no início, estamos aí chegando aos pouquinhos, né, nessa podosfera, e queremos marcar presença, mostrando o que está sendo feito, batalhado e os desafios de nossa região. Então, para você que está nos escutando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que gostem do que nós vamos apresentar aqui. É uma proposta feita com uma dedicação militante, tá certo? Então, nunca nos esqueçamos que não somos imparciais, nós temos um lado, somos do lado esquerdo do Nordeste, do Sertão, e queremos aí estar nessa construção. Para você que não nos conhece ainda, eu me chamo Ailton, também sou conhecido como mestre, mestrinho, e milito em movimentos sociais já há algum tempo. Então, desde os movimentos estudantis na universidade, né, fui graduado em História, eu também hoje milito por um partido que é o PSOL, faço parte também de um movimento, de um coletivo que é o Subverta, e às vezes encaro projetos que são de economia solidária, como projetos aí do Banco de Tempo. Um dia nós podemos falar um pouquinho sobre ele. Estamos aí discutindo questões em vários âmbitos, né? Seja contra a exploração, contra as opressões, contra também a destruição ambiental. Tem muita gente aí boa lutando com isso. E ao meu lado, sempre estará aqui, ou pelo menos sempre que possível, e quando eu não estiver, ele que vai assumir, é o Anderson Pimenta. E aí, companheiro, como é que estás? Olá a todas e todos, lá o companheiro Ailton, agradeço imensamente essa iniciativa do Sertão de Lutas. Meu nome é Anderson Pimenta, eu sou formado em Direito na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Fui militante do movimento estudantil durante muitos anos, conselheiro universitário, militante de direitos humanos, participei ativamente das lutas sociais em todos os lugares em que eu estive nesses últimos anos, me organizo no PSOL, mais precisamente na cidade de Caetité e no território de identidade Sertão Produtivo, aí no nosso querido estado da Bahia, e agora, aceitando esse desafio aí do companheiro Ailton, impulsionar essa iniciativa do Sertão de Lutas. Faço parte de algumas outras iniciativas na seara da comunicação, como o Voz da Resistência. Então, às sextas-feiras, às 7 horas da manhã, estamos no YouTube e no Facebook, com os 30 minutos da Resistência, e agora aqui no podcast Sertão de Lutas, ao lado do nosso companheiro Ailton Mestrinho, parceiro de todas as horas, de todas as batalhas e dos próximos períodos que nós temos que, de fato, derrubar o bolsonarismo. Aproveitando a oportunidade e convidamos a todas e todos a acompanhar o Sertão de Lutas no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Nós estaremos lá disponibilizando o máximo de informações sobre mais essa iniciativa da resistência popular. Vamos lá, né? Avante. E esse projeto, ele é começado do zero. E ele não tem nenhum recurso para se manter. É uma proposta nossa, pela autonomia mesmo, da nossa vontade e ousadia, mas queremos que ele se mantenha, pelo menos que ele se pague. Por isso nós estamos também começando uma campanha de financiamento coletivo, no Apoia-se. E essa campanha de financiamento coletivo é para custear o básico, né? Seja aí com a manutenção e a hospedagem nos servidores, para garantir aí também que nós tenhamos uma qualidade mínima e quem sabe, a depender do apoio desse financiamento coletivo, nós consigamos aí também ter uma pessoa responsável por fazer uma edição profissional,
tenhamos também uma pessoa responsável por nos ajudar em pautas que seriam mais aprofundadas, porque tem muitas questões, não só da atualidade, mas questões históricas que podemos trazer aqui para um debate mais aprofundado, para manter a logística também com os convidados e as convidadas, né, que participam, militam ou estudam essas questões. E aí, nós sabemos que algumas pessoas vão nos ajudar voluntariamente, mas queremos também ajudá-las, né, remunerando por esse trabalho. E aí, na medida do possível, quem sabe esse apoio crescer, nós também construímos parcerias com esses movimentos, com esses engajamentos, com essas bandeiras, com essas trincheiras, que muitos projetos realmente precisam de apoio e eles também constroem alguns mecanismos para poderem serem ajudados, né, através da força do trabalho. Então, nós queremos construir essas parcerias, essas pontes e fortalecer a luta no sertão, no Nordeste do Brasil. Então, é isso. Para quem quiser acessar, podem entrar lá no site do apoia.se/sertão de lutas. Vocês vão ver que podem nos ajudar a partir de R$ 5 mensais. E isso daí vai ser de uma importância gigantesca para você que gostaria, né, assim como nós, de ver um fortalecimento dos movimentos sociais aí pelo nosso Nordeste. Então é isso, pessoal. E agora nós vamos começar o trecho, de fato, né, do programa, que vai ser uma entrevista com o Jonatas Monteiro, também conhecido como John, como Rasta. E ele foi eleito, né, o vereador mais votado da história de Feira de Santana, agora no ano de 2020, e está iniciando seu mandato, que tem uma característica realmente ali vinda dos movimentos sociais. Nós vamos conhecer um pouquinho tanto de sua trajetória, mas também de como é que está sendo esses desafios, né, dos movimentos sociais, movimento de esquerda, de disputar os espaços, de fazer um enfrentamento a essa realidade tão difícil que nós estamos enfrentando na atual conjuntura, né, de bolsonarismo, de pandemia. Então, tenho certeza que vai ser muito bom para vocês acompanharem. E eu, pessoalmente, fiquei muito satisfeito com o resultado dessa entrevista. Você, Anderson, o que achou? É isso, Ailton. Essa entrevista do Jonatas Monteiro, nosso vereador de Feira de Santana, ela é importante porque, para além de destacar aspectos da sua trajetória política, de militante das causas sociais, ele também contextualiza o território onde ele está localizado, onde se localiza esse mandato político de esquerda. Se localiza em Feira de Santana, a importância dessa cidade no âmbito do estado da Bahia, no âmbito do Nordeste, das forças que ali se organizam, seja à direita, seja à esquerda. Então, traz essa contextualização, essa leitura de cenário, que é muito importante para toda e qualquer entrevista em que se tem ali uma discussão sobre um parlamentar, sobre um vereador, sobre um vozeiro, né, sobre uma voz do povo no parlamento. Então, acho que esse é um dos aspectos, para além de outros aspectos muito importantes desse trabalho aí do Sertão de Lutas, desse seu primeiro momento. Perfeito. Então é isso, vamos lá, vamos soltar aí essa primeira entrevista, primeira parceria aí do Sertão de Lutas. Então, começamos agora a nossa primeira gravação. Então vamos lá. Para o primeiro episódio do Sertão de Lutas, programa voltado para debater análises problemáticas, desafios e movimentos que existem na região Nordeste, temos aqui um caso que com certeza ele tem que ser mencionado, né? Temos muitas dificuldades de colocar as questões que são vitoriosas no cenário da esquerda e, sem dúvida, uma delas é a do caso do nosso amigo aqui, Jonatas Monteiro. E Jonatas Monteiro, você que está participando conosco, para quem não te conhece, se apresente aí. Quem é você? Ailton, já agradeço aqui o convite, participar, ainda mais uma participação inaugural, né, de um espaço que é para refletir em torno de temáticas que são tão importantes, né, e que estão colocadas aí na ordem do dia para que a gente resolva coletivamente. Sempre quando perguntam assim quem é a pessoa, é uma coisa que sempre dá pano para manga, né? Porque tem questões aí de fundo, filosóficas e tudo mais, mas eu vou dar aqui alguns indícios de trajetória porque ajudam a pensar, né? Dizem aí que a gente é mais o que faz do que o que acha de si mesmo. Então, bom, eu sou morador do município de Feira de Santana, aqui na Bahia. Sou professor da rede estadual de educação, trabalho numa escola de educação profissional dentro da rede de educação estadual e sou
graduado, fiz mestrado e agora, né, faço doutorado na área de História, em instituições diferentes, a graduação e o mestrado na Universidade Estadual de Feira de Santana, o doutorado agora na USP. E em meio a esse caminho aí, fiz uma escolha de vida aí, né, militante, né, lá pela casa ali mais ou menos uns 16 anos, inicialmente em grupos de juventude, católicos, né, assim, em torno ali da Pastoral da Juventude e tudo mais, e atuação nas pastorais sociais. Então, vim de uma trajetória associada aos movimentos de bairro, né, de corte comunitário. A partir disso, passei a ter uma certa relação com os movimentos de reforma agrária, né, em torno da pauta da reforma agrária, particularmente o MST. Então, cheguei a colaborar em algumas atividades assim, né, mais ligadas ao campo da educação, né, transitei um pouco aí por turma de alfabetização de adultos e tudo mais. Passei a ter relação com o movimento estudantil universitário, né, no início da graduação. A partir disso, me envolvi com questões ligadas ao transporte, própria defesa aí, né, da educação pública e tal. E aí também, ainda na graduação, me vinculei ao movimento de moradia aqui no estado, né? Particularmente ao movimento Sem Teto da Bahia. E aí fiquei alguns anos, né? Atuei na comissão pedagógica, que hoje é comissão de formação do movimento. Em meio a essas andanças também entendi que era importante ter atuação partidária, né? Que mais do que a disputa desse ou daquele ponto da sociedade, me interessava em transformar, né, a sociedade no conjunto, e quem tradicionalmente faz isso, elabora, né, um projeto de disputa do conjunto da sociedade é o partido político, pelo menos no sentido mais rigoroso do termo, né? E aqui não se confunde apenas com as legendas. E aí fiz a escolha por atuar no PSOL, né? Tive uma rápida passagem ali na juventude do PT, mas centralmente atuo no PSOL desde 2005. Perfeito. É uma história de militância aí somada, né? Que tem um acúmulo, uma experiência, e eu acho que a questão imediata, que foi uma das situações mais marcantes, pelo menos do estado da Bahia, foi a eleição da sua candidatura para vereador no município de Feira de Santana. Então, eu queria aí ver, aí o Anderson também posso complementar, como você avalia essa situação, né, de quais as experiências que culminaram na eleição vitoriosa da sua candidatura para vereador em Feira de Santana. Como você enxerga e até para servir de exemplo, né? Porque tantos movimentos eles se colocam numa conjuntura de disputar também o processo eleitoral, mas não apenas isso, né? É um período que se disputa ali por uma representação, mas muitas delas não conseguem ter um êxito, e você acabou sendo aquele que tem um resultado, né, de ser o mais votado da história de Feira de Santana, o que também é significativo para uma candidatura de esquerda. Ô, Jonatas, eu queria aglutinar também, desde já dando uma saudação e um cumprimento aí a você, queria que você aglutinasse a importância também de Feira de Santana, dessas eleições em Feira de Santana, e a importância estratégica dessa cidade para a Bahia e para o Nordeste. Aí queria que você respondesse nesse bolo, contextualizando o lugar aí dessa importante cidade aqui para a gente. Ótimo, ótimo. E agradeço a questão aí, Anderson. Acho que ajuda também a pensar a parte aí dessa dinâmica eleitoral, assim, né? Que é o seguinte, indo de trás para frente, pensando aí o histórico do município, Feira de Santana é uma cidade, né? Um município, e tradicionalmente é um município encruzilhada, né? Assim, marcado aí por trânsito de pessoas de diferentes áreas do estado e, diria mais, da região Nordeste. Aqui, inclusive, é comum bairros onde você tem verdadeiras colônias, às vezes, de pessoas vindas assim de outros estados aqui do Nordeste, né? Então, bairros com forte presença de pessoas da Paraíba, forte presença de pessoas do Ceará, como é o caso, inclusive, da minha própria família materna, né? De Sergipe, ao mesmo tempo também de muitos municípios circunvizinhos, né? Então, em muitos aspectos, o município ele cumpre um papel de irradiação, né? Porque esse trânsito não é de mão única, né? Muitas vezes as pessoas vêm para cá, constroem uma vida aqui, mas também mantêm vínculos com o seu município, com o seu estado de origem, e isso produz um certo intercâmbio que é importante
e que no histórico da própria esquerda aqui no Estado, isso foi diagnosticado em diferentes momentos, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu tive um professor que comentava que para as organizações, né, algumas das organizações de esquerda, a feira cumpriu o papel ali do que ele até brincou, né, era o delta do Mekong, né, que era dentro da lógica lá do que foi, né, o conflito, né, e a insurgência anti-imperialista no Vietnã, e teria um papel importante justamente porque era um município que polarizava toda uma região e permitia, inclusive, né, um fluxo de informações sobre o que ocorria ali em outros municípios e, consequentemente, para a luta, né, social, para a organização popular, para o enfrentamento à esquerda. Isso tinha um papel muito importante, portanto, qualquer força que se prezasse tentava organizar algum tipo de trabalho político por aqui, né? Então, de algum modo, tem uma trajetória assim, de resistência, de luta e tal no município. Nós do pessoal aqui não inventamos isso, né? Então é um pouco nesse sentido também que eu quero dialogar sobre o resultado eleitoral. Tem uma trajetória, tem uma ressonância do que acontece aqui, mas também tem, como eu disse, né, muita gente que vem, às vezes, trazendo seu histórico, sua trajetória de luta para cá, né? E isso soma muito, a gente percebe muito no próprio processo de composição do pessoal aqui. O pessoal, pelo menos assim, o seu núcleo mais ativo em determinados momentos, sempre foi composto por pessoas de outros municípios, né? Que ajudaram a organizar, muitas vezes adotaram Feira de Santana como terra, assim, né? Mas que tem a vida, né, iniciada em outro estado, em outro município, né, e que vieram para cá e se somaram na luta, né, se reconheceram como parte desse processo. E que também, de algum modo, sempre chamaram atenção para essa trajetória, porque quando chegaram aqui, às vezes conheciam alguns desses episódios, né? Olha, o Luiz Antônio de Santa Bárbara foi assassinado na época da ditadura, então teve resistência ali ligada ao movimento estudantil. Ao Joaquim Pereira dos Santos, né, que é uma liderança quilombola aqui, né, que foi assassinado em 76. Aí eu conheço isso. O George Américo, né, que dá nome a um grande bairro popular aqui, que foi a principal liderança, né, do movimento sem teto na década de 80 aqui, né, que era chamado do rei das invasões, né, na linguagem aqui da mídia. Então, de algum modo, nós nos alimentamos desse caldo aí, dessa trajetória e também dessa característica de, né, cidade encruzilhada aqui que Feira tem, né, e que ajuda a dinamizar de algum modo, mesmo entendendo que existe a persistência de um conservadorismo também no município, né, muito forte e tudo mais, que se associa aqui a um projeto de modernização conservadora, como eu disse, né? Tem mudança, né, tem crescimento econômico, mas isso não significa colocar em questão os privilégios. E aí, quando nós começamos a organizar o pessoal aqui, a ideia foi fazer uma leitura de tudo isso, né? Era tentar, na época nós chamávamos assim de ganhar enraizamento, né? Então o pessoal se organiza aqui às vésperas de um processo eleitoral, que era o de 2008, e tiramos uma posição que era a seguinte: não participar do processo eleitoral com candidaturas, nem para a vereança e nem para a prefeitura. E à época, muitas pessoas, inclusive de outros partidos políticos, ou mesmo do PSOL em outros municípios, diziam assim: olha, vocês são malucos, como é que é isso e tal? Vocês organizaram um partido e não vão disputar as eleições e tal. E apoiam alguém? A gente não apoia nenhuma das outras forças em disputa, né? Mas e vão fazer o quê? Não, a gente não, vamos participar do processo e tudo mais, mas não tem como participar se não tiver candidatura, né? Então nós passamos assim por uma fase de muito questionamento a essa escolha de tática naquele momento, mas a reflexão que orientou isso tem a ver com esse começo aqui de prosa nossa, que nós avaliávamos que não entendíamos muito bem ainda esse histórico de resistência e luta do município e essa dinâmica, né, de fluxo, né, que existe no município, na sua relação, inclusive, com a região Nordeste, com os outros municípios do estado, e como isso poderia ser um potencial para o que a gente queria fazer, né, em termos de disputa aí pela transformação da realidade aqui do município.
Então, nós passamos aí de 2008 até 2012 com esse propósito de ganhar um certo enraizamento, de aprender com essa experiência e tudo mais e transformar isso em elaboração para o partido, né? Então, quando disputamos a prefeitura pela primeira vez, isso estava posto, né? Na verdade, as pessoas diziam assim, olha, poxa, vocês foram muito bem no debate. Mas, na verdade, ir bem no debate era resultado dessa tática aí de buscar um enraizamento, de aprender, inclusive de fazer um processo de escuta com muitas lideranças que, de alguma forma, hoje estão afastadas, né, de uma militância assim, mais direta, mas que tinham muito a contribuir por terem vivenciado, né, todo esse processo, inclusive nos seus erros. Então, fizemos aí um processo de escuta assim, de uns 4 anos, assim, de conversar com pessoas, inclusive até de outras forças políticas e tal, para entender as coisas e, de alguma forma, o programa de governo que foi apresentado nas eleições de 2012, né, foi uma expressão disso, e a própria forma de organização do partido também foi resultado dessa leitura, né, com base aí nessa escuta. Então, assim, indo para as eleições de 2020 agora, então elas foram assim, bem sucedidas do ponto de vista do resultado eleitoral, né, que é um objetivo que a gente tem nas eleições, mas não é o único, né? Então, eleger, ocupar o cargo é um dos objetivos, pelo menos assim, para uma força de esquerda, né, que reivindica o socialismo e tal, mas não é o único. Dessa vez, nós conseguimos também cumprir esse objetivo. Isso tem a ver com esse trajeto, né, que alicerçou, de certa forma, as intervenções eleitorais do partido. Ter disputado a prefeitura, né, e ter disputado também para deputado estadual ajudou muito nesse processo, porque mesmo não tendo sido eleito nas outras circunstâncias, produziu uma referência, né, positiva e tudo mais. Nós dizíamos assim que as disputas eleitorais anteriores conseguiram produzir uma referência difusa no partido aqui, né? No PSOL, naquilo que a gente defende. Ou seja, já existia uma certa corrente de opinião de pessoas que se identificam com aquilo que a gente defende. Mas chegamos num limite um pouco, né? E esse processo eleitoral ele também era marcado por isso, daí porque a importância do objetivo também de eleger, né? De ocupar um espaço institucional, porque na nossa avaliação nós tínhamos chegado um pouco batido no teto. Nós já fazíamos um monte de coisas, mas percebemos que tínhamos limitações. Queríamos investigar, por exemplo, os contratos fraudulentos na área de saúde. Apresentamos uma proposta de CPI na Câmara Municipal. A proposta foi enterrada em 5 minutos sem que a gente pudesse defender, porque não tinha mandato na Câmara do PSOL e tal para fazer a defesa. Então, já percebíamos certas limitações, mas o processo eleitoral, então, de alguma maneira, ele é fruto, né, de uma leitura da trajetória do próprio município, de como essa leitura se traduziu numa proposta de organização e de programa para o partido, e também nas disputas anteriores que criaram uma referência positiva, né, no PSOL e tal, na minha própria figura também como alguém que representa, né, essa movimentação coletiva. Mas também teve um outro aspecto, assim, uma insatisfação muito grande com o que a Câmara Municipal é aqui. E isso não é exclusivo de Feira, evidente, né? Mas a Câmara Municipal aqui, ela vinha de costas para a realidade da ampla maioria da população feirense e sua diversidade há muitos anos. Então, problemas crônicos e estruturais, como o transporte coletivo, né? Ou a situação das filas na saúde e tudo mais, embora todo programa de rádio aqui noticie isso diariamente, era como se isso não chegasse no espaço, né, da Câmara Municipal. E quando chegava, muitas vezes, era alvo de uma discussão ridícula. Então, isso também produzia um sentimento de revolta muito grande, né? Então, eu digo que a eleição agora, né, do nosso mandato, ela é o cruzamento das duas coisas, né? De uma certa insatisfação que produziu uma revolta popular com o descaso, o descompromisso da Câmara Municipal, mas também o encontro disso com um programa político, porque não adianta só revolta, né? Revolta às cegas dá no que deu aí a eleição de 2018, né? Pode ser um tiro no pé. Então, a revolta popular ela precisa, né, ser associada com um programa popular, com um projeto de transformação de uma perspectiva popular.
e de alguma maneira esse processo eleitoral agora de 2020, aqui na nossa leitura, né, no balanço que a gente fez, de alguma forma possibilitou o encontro disso, mesmo sendo um processo eleitoral muito difícil para a esquerda, né, brasileira como um todo, né, para a disputa, né, aqui no Nordeste e inclusive aqui na Bahia também. Pancada. O Anderson, nesse sentido que o companheiro Jonatas colocou, porque realmente representa um projeto, né, uma caminhada que não surgiu do nada, né? Jonatas teve 8.292 votos, uma quantidade muito significativa para realmente ser o vereador mais eleito da história de Feira de Santana, mas não é recente, não apareceu agora, é uma construção. Foi falado também sobre a questão de um projeto. O Anderson, quando você tem conhecimento a uma questão como essa, quais os desafios, assim, de uma maneira geral? Por exemplo, o caso que foi feito por ele não foi um caso por Jonatas, pelo coletivo, pelos movimentos sociais lá em Feira de Santana, não é um caso que pode ser tido como mais um, né? É uma linha que é um diferencial, que teve um esforço, mas tem muita coisa complexa por aí. Por exemplo, por que nós não vemos isso assim num cenário tão generalizado? Por que ainda situações como essa é uma exceção? Qual a tua avaliação sobre isso aí, companheiro? Eu acho, Ailton, que o próprio John acho que ajuda a responder isso na intervenção anterior que ele fez, né? Acho que havia uma análise, e óbvio que essa análise vai se aprofundando com o passar do tempo, uma análise da importância estratégica de se organizar um coletivo político enraizado nos movimentos sociais, que posteriormente evoluísse para a disputa eleitoral, em um dado território, né? Então, acho que chegou à conclusão, um coletivo político chegou à conclusão de que havia militantes, que havia um histórico, de que havia uma importância estratégica daquele território para a Bahia, para o Nordeste, era importante que se construísse um projeto político que viesse a contrabalancear o conservadorismo histórico que se organiza ali e também a esquerda que, com o passar dos anos, a esquerda dando nome aos bois, o petismo, com o passar dos anos, foi se adaptando. É importante a gente contextualizar que na Bahia nós temos o PT no governo do estado desde 2006. Né? Então, esse processo de adaptação da máquina pública do PT também tem os seus reflexos em Feira, tem seus reflexos em uma parcela dos municípios. Por isso também, eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, o pessoal também tem dificuldades. Isso explica algumas das dificuldades e das potencialidades do pessoal. Dificuldades por quê? Porque o PT é o maior partido de esquerda em nosso estado. É quem detém a influência sobre a maior parte dos movimentos sociais. É quem está inserido no MST, quem está inserido no movimento sindical. Assim, claro, não só o PT, mas principalmente o PT. É quem está inserido junto à luta dos trabalhadores rurais, é quem está inserido junto à luta de uma série de trabalhadores do setor público, do setor urbano. Então, assim, é um partido que dirige prefeituras desde 1988, né, a sua primeira prefeitura lá em Jaguaquara, né? Então, assim, essa é uma dificuldade para o pessoal, porque nós nos construímos em um cenário em que o petismo está no governo do estado. Por outro lado, significa que temos potencialidades no sentido de disputar à esquerda uma série de dirigentes, de lideranças e da própria classe, de um setor da classe trabalhadora que já não se referencia mais no PT, porque teve experiências com o PT no governo. Então, assim, na Bahia o PT não é uma promessa, o PT já foi testado. E aí, potencialidades para o pessoal. Então, acho que isso ajuda a refletir, acho que isso serve também para uma série de experiências, que essas experiências de feira, do mandato do John, possa repercutir para uma série de espaços, né? Tanto para as cidades de grande porte, como as cidades de menor porte. Isso que o Anderson traz
bacana, porque, em certa medida, é isso mesmo do ponto de vista local, né? Eu costumo dizer que a gente tem aqui um histórico onde o Partido dos Pobres, né, se a gente quiser usar assim, uma expressão que já apareceu até em umas pesquisas aqui acadêmicas sobre a trajetória aqui das organizações, né, de esquerda e tal, em Feira de Santana, está muito associada ao MDBismo, né, a época ainda da ditadura, né? Aqui tem algumas figuras que no imaginário popular, mesmo hoje, são muito associadas com isso, né? Que eram, na verdade, as lideranças ou as referências fundamentais das lutas populares e tal. Quando a gente observa isso, eram figuras que se organizavam a partir do MDB naquele quadro ali da ditadura, né? Inicialmente, o Chico Pinto foi prefeito do município Cassado, né? Após o golpe de 64, foi deputado, inclusive, também federal. E depois o Colbert Martins pai, né? Que é pai do atual prefeito, inclusive, que deu um giro bastante à direita, assim, né? Se comparado à trajetória do próprio pai. Mas depois que essas forças, né, do MDBismo, que atuavam ali em aliança com o Partido Comunista Brasileiro, lá na década, né, de 70, né, um pedaço dos anos 80, quando esse campo político ele se desfez, a organização popular aqui ela ficou muito órfã de uma referência política. E o PT aqui no município nunca assumiu isso, né, no sentido de ocupar esse espaço, né? Então, de alguma maneira, isso fez com que ainda hoje, né, há um espaço muito grande para a atuação de forças à esquerda na organização popular, que o petismo não ocupou historicamente por uma série de razões, né, ao longo do tempo aqui no município, mas que mais recentemente tem a ver com isso que o Anderson traz, que é no cenário, principalmente dos 2000 para cá, onde há uma acomodação à ordem, né, por parte assim do PT, no sentido de que cada vez mais a atuação não é só institucional, é uma atuação que ela se burocratiza, né? Quer dizer, ela abre mão da ideia que a mobilização popular ela é quem deve ter o protagonismo, né, do processo de transformação, né? Ela que deve liderar o processo, né, de mudança social. Isso cria um espaço muito grande para a atuação do PSOL, nossa avaliação. Cria nos municípios, é evidente que cada qual com sua realidade, né, com suas particularidades e tal, associadas à sua trajetória histórica, mas no Estado como um todo cria um potencial subutilizado, na minha avaliação, né? Inclusive pelo próprio PSOL, no sentido que o PSOL não ocupa ainda o espaço que poderia ocupar, né? Porque no último período, acredito que ainda predominou uma leitura de funcionamento partidário aquém do desafio que está posto, onde você tem o governo, né, os governos petistas aqui, o governo Wagner, mas, né, em especial o governo Rui Costa, com uma condução que é à direita, né, em diferentes áreas, né? Se a gente pega a segurança pública do Estado, né, não deixa a dever a nenhuma lógica, né, de que um governo de direita promoveria, né? Se a gente pensa o trato com o serviço público, né, inclusive a extinção ou privatização, inclusive, muito semelhante também ao que um governo à direita faria. Se a gente pensa a relação com povos e comunidades tradicionais, muito próximo disso, inclusive os conflitos associados os grandes projetos aí econômicos, né, que o governo apoia, endossa, facilita, do licenciamento ambiental a uma série de outras coisas, né? Então a gente pensa mineração, o agronegócio, e como isso tem impactado em diferentes comunidades, vai entender, por exemplo, que há todo um espectro aí de pontos de conflito com o governo do Estado, que é um governo, né, do PT em coalizão com forças bem à direita, e que possibilitaria o PSOL atuar de modo muito incisivo, né? Então, aqui na Bahia, nós temos aí um aparente paradoxo, né, que nós temos muito espaço potencial para atuar,
mas uma ainda distância do PSOL em ocupar esse espaço, como poderia ser. Porque se a gente compara com outras experiências, como o caso do Rio de Janeiro, né, onde o próprio PT lá vai estabelecer uma aliança, né, com o PMDB, né, então todo esse histórico aí que envolve, né, governadores presos lá no Rio de Janeiro, e toda, né, o petismo teve relação, inclusive, né, com essas experiências de governo, e isso cobrou um preço muito grande, e isso também abriu um espaço de atuação política muito importante, que foi ocupado pelo PSOL. Né? Não automaticamente, mas com muito trabalho político, muita relação com o movimento popular, mas que foi ocupado. Na Bahia, nós teríamos um cenário que, se não é igual, ele traz um potencial também e nós não ocupamos ainda, né? Quando eu digo nós, assim, não é reivindicando exclusivamente a possibilidade do pessoal ocupar, mas no sentido de que esse espaço só pode ser ocupado por uma alternativa à esquerda, né, daquilo que hoje, né, o PT atualmente, né, naquilo que pratica concretamente nas suas experiências de governo, tem a oferecer. Interessante essa questão, porque vivemos num certo dilema, né? O dilema, diferente de alguns outros estados do Nordeste e do Brasil, é que aqui o PT ele não foi rechaçado, ele não foi retirado na campanha de 2018, né? Ele continua, mas daí a chamar o governo de um governo popular, um governo dos movimentos, que tem uma soberania popular, é muito difícil, principalmente por essas contradições que vocês apresentaram aí, né? De um PT mais voltado para a ordem, de que às vezes até é difícil nos encontrar aqui, porque é aquele dilema que nos levaram em 2018, muitas vezes, né? Que se for criticar o PT é fortalecer a direita. E várias vezes nós somos recorridos a esse dilema de não apresentar um projeto de soberania, de nos conformar com um partido, né, de centro-esquerda, de esquerda liberal quase, mas agora colocar um projeto de fato popular, um projeto que dê voz aos movimentos que são contrários à exploração, às opressões, que é também contrário à destruição dos ecossistemas, da questão ambiental, é muito mais difícil, está muito aquém, né? Os movimentos eles continuam a lutar, continuam a fazer esse enfrentamento, mas é um cenário muito difícil. E esse cenário muito difícil tem alguns resultados que são vitoriosos, mas na maior parte resultados complexos. Quando vocês apresentam, então, também a questão, se a gente analisar aqui, né, enquanto Bahia, por mais que o governo Rui Costa esteja ainda mantendo aqui, né, a sua gestão à frente do PT, mas o cenário dos municípios é muito diferente, porque é uma cadeia que abrange muitas legendas, esse apoio, e municipalmente, quem for o maior vitorioso, o maior partido mais vitorioso foi o PSD, né? Que não tem nenhum vínculo, nenhuma identidade com movimentos sociais, com militância, com partido, mas está com mais de 100 municípios, num total de 417 aqui. E o segundo é o PP, que também não é um partido que em nenhum momento dá voz. Essa contradição de nós enxergarmos mais à esquerda, talvez, né, no cenário nacional, no cenário estadual, e menos enxergar essa vinculação em um projeto, e sim, talvez personalizar, né, porque muitas vezes as pessoas nem colocam a legenda à frente do município. Para vocês, qual é o impacto que isso tem no sentido de, talvez, de organização mesmo de um projeto popular, né? Por que às vezes, municipalmente, é tão mais difícil nos enxergar na construção ou em torno de um projeto de fato de esquerda? Eu queria, Ailton e John, aglutinar também alguns aspectos aí nessa questão, até para o nosso convidado comentar também sobre, que esses aspectos que você traz, Ailton, é importante, sobre o crescimento do PSD e do PP no estado da Bahia. Não por coincidência, o PSD é o principal aliado do PT no âmbito estadual, inclusive tendo eleito 2 senadores, Otto Alencar em 2014 e na última eleição o próprio Ângelo Coronel, associado a campanhas majoritárias do PT. Diga-se também que nesse íntere o petismo que atinge o ápice nas eleições de 2012, com a eleição de quase 100 prefeitos,
atinge o seu número mais baixo na última eleição em comparação ao período em que o PT dirige o governo do Estado. Então, fez quase 100 prefeituras em 2012, na última eleição, salvo engano, o número está em torno de 30 e poucos, ou seja... 35 prefeituras. É isso, eu posso estar enganado aqui no dado, mas eu posso estar enganado no dado, mas são números muito próximos ao que o PT tinha antes de ter o governo do Estado. Assim, são números menores ou equiparáveis a 2004. Então, assim, isso ajuda a explicar um pouco da própria crise que nós estamos submetidos no estado da Bahia, mas ajuda a explicar também, que acho que ajuda a potencializar um espaço para uma esquerda mais de enfrentamento, né? De uma esquerda de combate, uma esquerda enraizada no movimento popular, mas que tem um referencial, na luta socialista, né? Na construção de um outro tipo de projeto de sociedade. Então, acho que isso é importante para a gente contextualizar. E também, nesse cenário, por outro lado, ontem nós fazemos uma conversa com a companheira Juliana, lá do PSOL de São João do Meriti, ela trazia o seguinte dado para a gente. Aqui em São João do Meriti, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, 80% da nossa população votou em Bolsonaro em 2018. E nós, em Caetité, né, a capital do sertão produtivo, nós tivemos um número inverso. 80% da população votou contra Bolsonaro. Mas os resultados nas eleições municipais, assim, olha a diferença. Vamos lá, né? Não tem nem muito dado para a gente comparar São João do Meriti com Caetité, mas esses dados, ainda que estejamos no Brasil, são dados interessantes. 80% em um votou em um, 80% votou em outro. Mas nas eleições municipais, todos votaram na direita, no dito centrão. Né? E lá em São João do Meriti foi eleito um candidato do DEM, assim como em Feira de Santana. Em Feira não sei se foi DEM, mas aí o John vai dizer para a gente depois. Se não foi o DEM, foi apoiado pelo DEM. E em Caetité foi eleito um PDT, mas um PDT assim, muito próximo ao bolsonarismo, apoiado em massa pelo bolsonarismo. Né? Então, assim, essas eleições municipais elas são dominadas pelo centrão, que a gente chama de centro, mas na verdade é a velha direita de sempre, que domina a Câmara dos Deputados e tem um peso muito grande na Câmara dos Deputados. Mas eu queria que o John comentasse esses aspectos, porque isso vai estar associado lá na frente ao que a gente vai discutir, talvez até para o final aqui, que é o projeto para 2022. Sem esse trabalho de base nos municípios, é difícil a gente reverter todo e qualquer processo, pelo menos do ponto de vista institucional. Né? Claro que organizar a massa, organizar a base, não passa necessariamente por um projeto de disputa institucional, mas também passa. Né? Então, é isso. Então, André, tem duas coisas aí que eu acredito que a gente precisa separar, na verdade, até para pensar um pouco o cenário de futuro. Porque, assim, se a gente olha só os números aí, né, que estão postos, seja, né, assim, os números, quem elegeu mais vereadores e vereadoras, né, prefeitos e prefeitas e tal, esse indicador ele é um indicador importante. Por exemplo, se a gente pensa isso nacionalmente agora, essa eleição, né, eu mesmo comentei, foi muito difícil para a esquerda. Né? De um modo geral, houve recuo. Se a gente considerar a esquerda aqui, aqueles partidos, né, que se auto-reivindicam de esquerda. Aqui eu nem entro no mérito o que é esquerda ou não. Mas dentro desse universo, dessas forças, né, que inclui aí o PT, PCdoB, né, ou mesmo uma espécie de centro-esquerda com o PSB, enfim, houve recuo. Né? Menos em todos esses números, assim, como regra. A exceção desse processo foi justamente o PSOL. Então, assim, é um parâmetro, de algum modo, porque os números também, eles mostram um retrato e, às vezes, eles podem apontar uma tendência. Eu acho que, nacionalmente, mostram um retrato de muita dificuldade ainda e mostram uma certa tendência. A tendência está muito associada ao crescimento do pessoal, no sentido que há, justamente, esse espaço para uma alternativa de esquerda combativa, né, que
seja radical na perspectiva de ir à raiz dos problemas, né, que se coloque como organizadora da luta popular e tal. Mas esses números também, eles mostram, né, uma dificuldade. Esse é o primeiro aspecto, assim, né, que se a gente observa o noticiário propagandeou que o Centrão ganhou, né, essas eleições, né, o centro e o centrão. Na prática, isso quer dizer que partidos de direita, da direita tradicional ou daquela direita vista como fisiológica, né, que negocia cargo, espaço no governo, vantagens inconfessáveis, né, para apoiar esse ou aquele governo, às vezes independente até da coloração política a princípio e tal, né, que o partido que está lá ocupando a presidência da República, ou o governo do Estado, ou a prefeitura, né, tem, e que esses partidos teriam ganho, né, seriam os vencedores e tudo mais. Aí, o primeiro aspecto, eu acredito que a gente precisa relativizar um pouco isso, não do ponto de vista dos números, os números mostram isso quantitativamente, né, assim, o MDB continua sendo o partido com mais prefeituras, o PSD, como você bem disse, né, teve muitas, o PP, muitas também, o DEM voltou a crescer, né, que era um partido que até algum tempo atrás se dava aí como quase à beira da extinção. Então, mas de que modo é que é importante relativizar isso? Primeiro que nas eleições, né, entre 2016, foram as últimas eleições municipais, e as eleições de 2020, esse fenômeno, né, de crescimento dos partidos, né, tidos como de centro ou centrão, pelo discurso aí midiático predominante, já estava posto. Isso, tanto é que, se a gente fizer uma busca, encontra matérias jornalísticas dizendo assim, olha, os partidos que mais cresceram com a janela partidária foram os partidos do centro e do centrão. Aí vai mostrar lá que o PSD, né, já ganhou um número grande de prefeituras, o DEM também, em muitos casos com crescimentos expressivos, assim, mais de 100%, né, de prefeituras. Ou seja, esses números que se apresentam aí no processo eleitoral agora de 2020, eles são muito menos uma tendência do que vem daqui para frente, na minha avaliação, e muito mais um retrato desse retrospecto, onde, depois de muita polarização e de um cenário de conflito político, onde as coisas penderam para uma extrema-direita, e uma extrema-direita que ganhou espaço, inclusive na disputa, né, eleitoral ali de 2016, mas sobretudo na eleição de 2018, de alguma forma, a perda de força dessa extrema-direita, ela não se converte automaticamente num voto à esquerda, ela vai para aquilo que é a política tradicional. E a política tradicional são esses partidos aí vendidos como do centro e do centrão. E isso não é um processo sentido só no resultado de 2020. O resultado de 2020, ele, na verdade, é um sintoma desta movimentação que já está posta nos anos anteriores, né? E esse diagnóstico aí, ele já foi constatado ali mesmo em 2018, né? Início de 2019 já estava mais ou menos configurado. Então, esse resultado agora de 2020, ele é um retrato disso. A segunda coisa, então, é pensar, então, qual é a tendência, né? Se isto aí é um retrato, quais são as tendências, então? Para onde é que as coisas vão, né? Porque é um pouco da análise política isso, às vezes tomar a foto como se fosse o filme, né? Esquecer que as coisas se movimentam. Então, a mídia festejou isso, vendeu isso, né? Como já o resultado de 2022 é isso aí, passa por essa correlação de forças que saiu das urnas agora em 2020. Eu ouso dizer que não, por duas razões. Uma que tem a ver quando a gente for conversar 2022, né? Que é muita água para passar debaixo da ponte, mas uma das coisas que são as tendências ali colocadas no desenho das urnas, né? Nesse momento. E, como eu comentei, se a gente pensa que a esquerda encolheu em regra, mas o pessoal dentro desse processo cresce, isso é um aspecto muito significativo, porque significa dizer que tem tido mais ressonância na sociedade como sendo a esquerda. Então, isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. Mas, mais do que isso, a gente pode dizer assim, olha, o pessoal ainda é muito pequeno nesse contexto, de fato.
né? Mesmo com crescimento, mesmo com... não chegou a dobrar, mas foi, né, chegou próximo disso a eleição, né, para a vereança. E em termos de prefeitura, né, mais do que dobrou, mas dobrou de um número muito pequeno, né? Passou a ter ali 5 municípios, né? O grande feito é ter ido ao segundo turno, inclusive, né, em São Paulo e Belém, e ter, inclusive, conquistado o governo de Belém, no Pará. Ainda assim é muito pequeno. Mas eu chamo a atenção o seguinte: desde os anos 80 para cá, o partido que mais prefeituras sempre teve na história brasileira era o PMDB, hoje rebatizado aí de MDB. Mas se a gente observa, por exemplo, quem polarizou o debate político brasileiro nas últimas décadas todas, nunca foi o MDB. Nunca foi. Nem do ponto de vista de candidatura própria, nem do ponto de vista de um programa político próprio. Quantidade não quer dizer qualidade, né? Isso está posto no senso comum, mas numa análise mais refinada também, quantidade não quer dizer quem tem capacidade de protagonizar o debate político, de pautar o debate político. Tanto é que PSDB à direita, né, e PT à esquerda é quem cumpriram esse papel, inclusive de polarizar o debate político, a agenda pública do país, né, nessas últimas décadas. Mesmo que em muitos casos fossem forças minoritárias em relação a esses, né, partidos que tinham a primazia do número de prefeituras, de vereadores e vereadoras e tal. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o que está posto no Brasil, parte da crise política que a gente enfrenta hoje, não é só uma crise econômica, né? Uma crise associada agora mais imediatamente à pandemia. É também uma crise de projeto político, de quem tem capacidade de apresentar um programa que tenha consistência do ponto de vista do diagnóstico, né? Do que é que o país passa, viabilidade do ponto de vista de como transforma esse diagnóstico em propostas e apelo de massas, ou seja, né, capilaridade junto às pessoas, né, chegar nas pessoas, né, que vivenciam os problemas associados a este diagnóstico e mobilizá-las para defendê-lo. Isso é o impasse fundamental. Né? Esse é o impasse fundamental, porque aquilo que a extrema-direita tem oferecido ao país é incapaz de solucionar os grandes problemas nacionais, visto, né, tudo que a gente tem vivenciado e o que o governo Bolsonaro é. Mas não só a extrema-direita, mas inclusive o programa ultraliberal, né, que essa extrema-direita adotou, né, para todos os efeitos. Guedes é essa figura, né, representa isso no governo. Ao mesmo tempo, do outro lado, à esquerda, o nosso projeto de superação dessa crise não pode ser reeditar uma versão nostálgica dos anos Lula. Isso, como programa, é muito limitado. Inclusive porque é historicamente inviável. Aquilo que o governo Lula se deveu a um contexto, inclusive internacional, muito específico, que não está mais colocado do mesmo modo. Então, qual é o projeto que nós apresentamos? E é isso, na verdade, que dá condição a uma força de se tornar hegemônica. Hegemônica não quer dizer que ela seja majoritária quantitativamente, quer dizer que ela tem capacidade de dirigir a luta em curso. É isso, na verdade, que é a grande questão. Então, eu avalio que este processo eleitoral e o resultado das urnas tem uma tendência efetivamente configurada. Primeiro, o enfraquecimento do discurso de corrupção como guia central, né, da política brasileira. Um certo cenário de maior tendência, né, de maior apelo, de abertura à esquerda, né, junto ao eleitorado mais amplo, inclusive com capacidade de disputa de massas, e um desenho que coloca as questões fundamentais da vida social no Brasil, né, em termos de direitos, né, sociais, como o centro da agenda pública do país. Então, me parece que para 2022 é um pouco as tendências que se desenharam na eleição de 2020 que colocam, né, um cenário que, na minha avaliação, inclusive positivo para a disputa nesse próximo período. Então, é por isso que assim, os números eles trazem alguns elementos aí para a gente pensar, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o retrato e tem que ver o movimento. Né? Agora, é evidente que para algumas situações, como o caso do governo da Bahia aqui,
é claro que esse maior predomínio de forças, né, do centro e centrão aí nas prefeituras, né, de vereança, vai cobrar o preço dentro da coalizão que governa hoje o Estado. Inclusive cobrando mais espaço, né, mais concessões do ponto de vista daquilo que o governo pode ser, talvez até cobrando que encabecem a disputa eleitoral, ou mesmo transitando a uma composição com o DEM para recuperar, né, o controle do governo do Estado em condições privilegiadas. Em todo caso, né, nos dois cenários, a gente precisa ter uma alternativa à esquerda aqui, que consiga pautar problemas que sejam uma coalizão, né, com o PT ainda mais à direita, né, porque esses segmentos como o PSD, o PP têm mais força e, portanto, podem pautar mais o que vai ser a candidatura, seja um cenário onde você tem uma própria candidatura desses segmentos disputando as eleições em condições de ganhar, e aí é com um programa, né, à direita, seja num cenário onde a candidatura mais forte é do DEM e aliados tradicionais, e, né, vai ser um programa à direita. Em todos esses cenários, a gente precisa ter um programa à esquerda para pautar o debate público do Estado. Interessante essas questões, importante demais para conseguirmos debater. Mas quando vocês pautam, por exemplo, a importância de observarmos esse chamado centrão, né, que é um nome simplesmente, um outro nome para a nossa direita pragmática aqui, a direita que busca, né, espaços de ocupação nas instituições, ela é muito forte, de fato, né? Eu dei uma olhadinha básica aqui, mas o PST teve 107 na Bahia, né, municípios, o PP teve 92, juntos aí já são basicamente metade do estado, né, juntamente com o DEM, que teve 39. Então, assim, é fácil que 3 partidos tenham mais de que 50% dos municípios. E também é uma dificuldade muito grande de construir esse projeto. Eu sinto muita dificuldade, às vezes, de compreender como a nossa sociedade, ela às vezes clama por uma frente ampla, e muitas vezes isso é discutido no cenário nacional, foi coisa recente agora, né, com o anúncio de Lula e Haddad, né, para a candidatura de 2022, aí nós já começamos também a conjecturar não só 2021, mas 2022, que se coloca como candidato, né, e aí Boulos, por exemplo, faz uma crítica de dizer que antes de discutir o nome, temos que discutir o projeto, e aí muitas pessoas começam a reivindicar que partido tem que lançar, e outras pessoas vão dizer que não, que querem impedir o PT de lançar um candidato e tal, e a discussão não é essa, né? A discussão realmente é sobre um projeto a ser feito. O porquê que é muito fácil a sociedade criticar muitas vezes, foi exemplo aí, né, de buscar uma frente ampla contra o fascismo, e ao mesmo tempo a gente não sabe nem o que unifica essa frente ampla, né? Porque combater o fascismo, até a direita fala que é contra o fascismo, né? Até o fascismo diz que não é fascista, mas de fato, por que é tão difícil construir um projeto? E quando nós falamos em esquerda, principalmente, é tão difícil ter essa unidade, né? Porque as pessoas, elas olhando de fora, é como se nós estivéssemos brigando sem parar, não nos entendemos, então brigamos e simplesmente por brigar e não nos unimos por birra. Mas o que seria essa grande dificuldade? Eu acho que é uma pergunta que a sociedade ela sempre costuma fazer. Por que a esquerda não se une para lançar? Então, por que é tão difícil discutir e unificar um projeto em tempos tão complexos como esse que nós estamos agora? Eu acho, Ailton, que um dos primeiros desafios que pode dar a receita para 2022 é uma atuação no sentido da derrubada do governo Bolsonaro. Me parece que se nós conseguirmos construir de forma unificada uma ofensiva, consiga deslocar Bolsonaro do governo federal, aí a gente pode discutir 2022 assim, de forma mais razoável. Porque o que está posto até o momento, na minha humilde opinião, isso não é uma opinião de corrente política que eu faça parte, é uma opinião de Anderson, militante político que observa o cenário e procura atuar. Eu acho que o principal do momento é deslocar o governo Bolsonaro. Por quê?
a derrubada do governo Bolsonaro? Porque nós estamos vivenciando, e aí eu concordo com as palavras do Miguel Nicoleles, assim, né? O Brasil é um verdadeiro laboratório da barbárie do Covid-19. Nós temos essa semana os maiores índices diários de mortes de pessoas. Nós temos a marca de mais de 250 mil pessoas mortas. E, junto a isso, Bolsonaro fazendo caminhada, Bolsonaro fazendo piada, Bolsonaro fazendo troça da vida das pessoas, Bolsonaro causando aglomeração, Bolsonaro criticando o uso de máscaras, Bolsonaro prescrevendo cloroquina, Pazuello adquirindo cloroquina, enviando vacina, lote de vacina trocado do Amazonas para o Amapá, do Amapá para o Acre, assim, uma verdadeira... não dá para acreditar que isso é erro. A turma comparou a Pazuello ao Sargento Pincel, lá do programa, antigo programa dos Trapalhões, né? Sargento Pincel, um militar trapalhão. E eu não acho que seja isso. Eu acho que há um projeto político deliberado de destruição do tecido social no país, assim, porque Bolsonaro triunfa no caos. Assim, Bolsonaro, o caos político é ideal para o bolsonarismo, tá certo? Porque nós estamos pautando o auxílio emergencial, a vacina e o isolamento, e Bolsonaro está sabotando a vacinação, sabotando o isolamento e fazendo pouco caso do auxílio emergencial. Disse ontem que o auxílio emergencial, se o governador que está bancando o lockdown, que pague. Então, assim, ele está na contraofensiva. Ele está na contraofensiva. Então, se nós não nos unificarmos para encontrarmos uma saída unificada, para investir contra isso, não, 2022 não faz sentido o debate. Claro que faz, obviamente, é legítimo que Ciro Gomes está em campanha desde 2018. O PT lançou agora, recentemente, o nome do Haddad, não oficial, mas disse, meu filho, vai lá e faça a sua campanha. Eu concordo com o Boulos, né, que disse que, olha, o ideal é o programa, e eu acho que o PT pode lançar quem ele acha que deve lançar, o PCO, o PSTU, enfim. Mas eu acho que o central é o que tá, é isso agora. Claro que influencia para frente, mas eu acho que é isso. Assim, se a gente consegue uma atuação unificada no sentido de derrubada do governo Bolsonaro, sem isso, talvez nem tenhamos eleições, não nestes marcos. Se Bolsonaro chega fortalecido no processo eleitoral, não sabemos o que vai ser o processo eleitoral. Processo marcado por notícias falsas, fake news à torta direita, o judiciário legitimando o processo. Não nos esqueçamos que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, declarou após as eleições que nós vivemos num cenário de normalidade democrática. Se legitimou o caos social, as notícias falsas, a crise institucional legitimada pelo Poder Judiciário, legitimada pelo Poder Legislativo, que elegeu aí o que a gente viu, que elegeu recentemente, Lira e o Rodrigo Pacheco, lá no Congresso Nacional, um para a Câmara e outro para o Senado. E isso Maia já tinha sentado em cima dos pedidos de impeachment. Enfim, estou sintetizando aqui, eu estou ajudando um pouco nessa reflexão, que é uma opinião que eu acho que é baseada assim, no cenário de barbárie que eu observo. É claro que a gente tem que estar isso, assim, né? Um olho no santo e outro na missa, né? Um olho no que está acontecendo agora, mas pensar para frente, para os desafios, sem dúvida. Sim. Eu até te ouvindo, fico fazendo reflexões muito, muito profundas, por conta que é um cenário difícil, né? É um cenário para nos colocarmos numa situação como essa, John. Estamos no meio do bolsonarismo, 2021 inteiro pela frente, temos ainda 2022. Na sua perspectiva, essa agenda de fora Bolsonaro é a agenda que a esquerda pode realmente buscar um projeto de unidade, e esse governo, também na sua análise, ele chega até o final de 2022 e não há chances concretas dele derrubar, dele realmente cair em ruínas antes disso? Não sei vocês, mas a situação é como se nunca fosse possível chegar em algo perto disso. Se nós falássemos há 10 anos atrás que nós estaríamos num cenário igual a esse, e com um governo que permanece ainda no poder,
é realmente desesperador. Então, eu gostaria de saber aí na perspectiva de vocês, essa construção para 2021 dessa unidade, dessa agenda, é uma pauta concreta? Há chances de fato disso ocorrer? Ou é mais fácil esse governo chegar até 2022 e buscar uma reeleição? Pronto, sobre essa questão da permanência ou não do governo Bolsonaro, eu tenho muito acordo com a reflexão que o Anderson trouxe aí um pouquinho antes, que é assim, nós temos uma questão central. A questão central é construir as condições de derrubada do governo Bolsonaro. Disso depende nossa sobrevivência. Não só a sobrevivência política, não só a sobrevivência do ponto de vista do funcionamento mínimo das políticas públicas, né, associadas aos direitos sociais aí historicamente conquistados, aquilo que a gente entende como as pequenas e limitadas liberdades democráticas também, né, fruto aí de lutas históricas, o que a gente tem ainda de sobra em termos de independência, né, do país, né, se a gente pensar em termos de soberania. Então, a sobrevivência disso tudo e a nossa sobrevivência física, no sentido literal. É evidente, como o Anderson também trouxe, que não é acidental, né? Vez por outra, alguém coloca aí nas redes dizendo assim, porque o governo é incompetente. Sempre digo, olha, depende de qual é o critério para pensar a competência. O governo tem uma conduta genocida, evidentemente. Acho que se não vier a ser alvo de julgamento agora e tudo mais, espero que em algum momento da história assim seja, né? Porque é o uso da política do Estado, né? E as diversas instituições para promover algo que tem um impacto de extermínio, inclusive físico, sobre a população, né? E em especial sobre os grupos, né, que historicamente já são mais vulneráveis às formas de violência do Estado. Você pensar a população negra, nos diferentes povos e comunidades tradicionais, é isso que o governo tem promovido. Então, da nossa sobrevivência depende a derrubada do governo. Então, isso é também uma crítica àquelas forças políticas que entraram em compasso de espera em relação a 2022. Porque adotar uma tática que, no final das contas, significa levar em banho-maria o fora Bolsonaro e aguardar as eleições de 2022 é contribuir para a normalização dessa situação que nós vivenciamos. Então, é um desserviço, né, à luta social, ao enfrentamento do risco fascista, né, à possibilidade, né, de construção de qualquer alternativa popular. O pessoal sempre fala assim, 2022, eu digo, antes de 2022 tem 2021. Temos aí que transpor 2021. Isso é muito real, né? Então, hoje, para a classe dominante brasileira, o governo ainda é funcional, né? Eu digo para a classe dominante, tem dissenso aqui e ali, mas no grosso da agenda, que unifica ainda os segmentos mais importantes da classe dominante, o governo é funcional. Ele é um governo que tem características, né? Ele é uma coalizão de extrema-direita, ele não é um governo fascista, embora o presidente assim o seja, né? E grupos que compõem essa coalizão sejam, né, neofascistas marcadamente e tal, mas é uma coalizão de extrema-direita com vários grupamentos, né, com perfis diferentes e tal, tem algum nível de conflito interno, mas tem elementos de coesão nisso, tem uma agenda ultraliberal, né, assumida aí como compromisso junto a essa mesma classe dominante. Então, a ideia de manter o receituário de morte que tem sido aplicado no país ao longo desses últimos anos, né, que é privatizar, reduzir o custo do trabalho para o capital, né, cortando direitos aí, então as contra-reformas todas da Previdência Trabalhista, facilitar a terceirização, tudo isso faz parte desse processo, né, a tal carteira verde e amarela, né, é ainda também continuidade disso, e redução dos investimentos sociais para que sobre mais, né, recursos e isso seja canalizado ao sistema financeiro aí através do mecanismo da dívida. Essa receita aí está posta lá e, junto com isso, atender de modo setorial outros interesses específicos, né, dos grupos de lobby aí, empresarial, do agronegócio, da mineração e tal. Então, avançar sobre terras indígenas, né, sobre terras quilombolas, sobre todas as áreas, de algum modo, né, onde eles possam mais livremente ter a sua política predatória aí atendida. Então, o governo
Então, ele é uma coalizão de extrema-direita com a agenda ultraliberal, mas também tem um elemento de tutela militar muito evidenciado, né? Assim, não só pela quantidade de militares, né, de oficiais, inclusive, que compõem o governo, né, nas diferentes instâncias, primeiro, segundo, terceiro escalão, mas porque é muito evidente que o esteio de coesão, quem faz às vezes, né, de dar, vou chamar, sistematicidade às ações governamentais, é justamente setores das Forças Armadas. A revelação aí, né, de como o tweet do general Vilas Boas, né, foi elaborado, que foi um tweet elaborado, discutido, inclusive, né, com outros comandantes e tal. É só mais um sintoma desse processo de tutela militar. Então, é um cenário muito difícil que ninguém deposite as suas fichas na oposição liberal ao governo. Porque a oposição liberal, ela teme que um fechamento possível do regime, algum nível de avanço do governo, né, sobre as chamadas liberdades democráticas, mas ela compactua da mesma agenda econômica. E isso faz com que o tipo de oposição que ela processa em relação ao governo é muito frágil, é muito limitada, só vai até um certo ponto. Para ter oposição efetiva ao governo, você precisa enfrentar ele no seu conjunto, porque o problema do governo Bolsonaro não é só a figura de Bolsonaro, né? É o conjunto da agenda do governo, é o conjunto desses aspectos aqui que eu, né, tentei decompor aqui. E um deles é também aquilo que é a agenda econômica. E aí, qual é a grande questão? Por que o governo não cai? Porque, embora exista um certo nível de unidade, né, que seria esse debate da frente ampla, né, que envolve inclusive segmentos liberais, né, à direita, em muitos casos que contribuíram para o golpe lá de 2016, tem um problema, porque esses segmentos eles querem tirar Bolsonaro e talvez, né, militares ali, talvez a figura do Mourão, de quebra e tal, mas eles querem tirar para continuar aplicando o mesmo programa econômico, né? E aí é que está. Né? Então, o que está em disputa também ao longo desse ano de 2021 é em que medida, né, o campo popular consegue se unificar em torno de um enfrentamento do conjunto daquilo que o governo representa. E aí, nesse sentido, eu acho que o enfrentamento ao governo, a possibilidade de derrubada, é o que subordina a tática eleitoral. Como bem o Anderson disse, toda força política tem direito de lançar 1, 10, 2, né, candidatos que seja. Né? Isso é da competência das forças. O que elas não podem, e aí é um equívoco histórico, né, é subordinar, né, a tática eleitoral para 2022 ao enfrentamento que está colocado agora ao governo. Inclusive porque, como também foi dito, se um governo que chega em condições mínimas de disputa eleitoral, com algum nível de apoio social ainda dado e tal, vamos pensar que ele perca nas urnas. O que um governo com essas características, né, pode fazer do ponto de vista de uma derrota eleitoral? Então, tem riscos aí que pagar para ver é completamente equivocado, não está à altura do desafio geracional. Se as lideranças da esquerda brasileira hoje não tiverem ciência disso, né, e não agirem, né, à altura, né, dessa percepção, realmente nós chegaremos em 2022, se chegarmos, né, vivos e vivas e tal, com muito menos condição de derrotar o governo nas urnas, se ele ainda estiver lá. Então é fundamental hoje esse enfrentamento de 2021, que se unifique em torno do fora Bolsonaro, Mourão e companhia, no sentido de que a derrota não é apenas do indivíduo Bolsonaro, porque ele é um idiota útil, a classe dominante. Na verdade, a derrota do projeto, né, e do esquema de poder que foi constituído, inclusive fazendo os militares voltarem para os seus quartéis, né, e, se possível, com a devida reforma do papel das Forças Armadas na sociedade brasileira, que é também uma das lições aí postas, né, pelo momento. Muito importante, desafios colocados, né? Uma frente ampla sem algo que realmente dê soberania à população, aos povos, aos movimentos sociais, a todos e todas, né? Que se colocam numa condição que merecem ter dignidade. Não é apenas o bolsonarismo que tira a dignidade da vida humana.
é o próprio conceito, né, liberal, da direita que tira isso. Então, realmente, em alguns momentos, como nós vemos aqui, né, campanhas para, né, em nome do presidente da Câmara, né, baleia, toda aquela pressão que se coloca para a gente aceitar uma frente ampla, mas sem discussão, sem realmente ter um projeto que unifique, é difícil. Não sei se realmente vão chegar vivos em 2022. Estamos resistindo em 2021, mas vamos também nos encaminhando para o final, né? Então eu vou colocar aqui para vocês as considerações finais, que a gente possa também refletir sobre duas coisas. A primeira é para quem estiver ouvindo, que ainda não faz parte de um movimento, de um espaço organizado, né? E seja onde for a cidade que essa pessoa está escutando, que conselho vocês dariam para elas, para também somarem forças nessa luta, né, pela soberania popular, pela derrubada desse governo genocida? O que vocês sugeririam para elas, já que estamos falando na perspectiva do indivíduo? E outra coisa que eu também ia falar é que uma dica cultural, assim, uma dica ou de leitura ou de alguma coisa para assistir, se vocês tiverem algo em mente, se não tiverem, tranquilo também. Mas eu vou encerrando a minha fala por aqui, e aí, pessoal, eu vou deixar uma dica que é um grupo de leitura que eu estou até fazendo parte. Quem quiser também depois pode nos procurar aí, fazer parte dessa leitura coletiva, que é um livro de Alberto Acosta que chama O Bem Viver, né? Oportunidades para imaginarmos outros mundos. Eu estou fazendo essa leitura bem interessante porque, de fato, a gente precisa desconstruir muita coisa, além de nos politizar, né, com debates, com discussões, também é nos politizar no sentido de imaginar outros horizontes possíveis. Não é apenas a gente tirar um candidato que é a expressão bárbara, né, do fascismo, da extrema-direita, com caráteres realmente genocidas, mas é realmente rechaçar um projeto que não representa qualidade, nem para nós enquanto sociedade, né, espécie humana, mas também para os ecossistemas, essa barbárie ambiental. Então, esse de Alberto Acosta foi parte dele, né, ele fez parte da Constituição, da Constituinte do Equador, em 2007, e tentou colocar também os direitos da natureza, né, ou seja, rechaçar o conceito de desenvolvimento para também construirmos aí uma sociedade que seja uma sociedade do bem viver, com base em várias filosofias dos povos originários. É a minha dica e sugestão. Deixo aí para vocês as considerações finais sobre o tema, conselho para quem está ouvindo aí nesse podcast do Sertão de Lutas. E se tiver alguma sugestão também, dica de leitura, de assistir alguma questão, pode mandar também. É isso, um grande abraço, pessoal. Estamos aí, estamos junto. Valeu. É isso, Ailton. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer uma discussão política aqui com vocês, com o John, nosso vereador de Feira, com você aí, com o nosso presidente do PSOL em Caetité, e dizer o seguinte: eu creio que sempre é possível contribuir com a resistência. Desde as ações locais, como a organização do abaixo-assinado, a participação junto a uma associação de moradores, a mobilização em defesa do posto de saúde, do PSF, né, a organização em luta por todo e qualquer direito social. Eu acho que ela contribui, à medida que ela vai se aprofundando, com a resistência. Então, acho que é importante toda e qualquer mobilização neste momento em defesa da vida das pessoas. Eu acho que vai surtir um efeito não imediato, mas para o enfrentamento ao cenário que está colocado. E se você quiser aprofundar, né, você que está aí escutando o nosso podcast, se quiser se aprofundar, eu acho que procurar camaradas que militam em organizações políticas, que militam em partido de esquerda, que militam em movimento social mais organizado, vamos dizer assim. Acho que é sempre bom trocar ideias, conversar com as pessoas. Hoje você tem conteúdo no YouTube para você acessar, você tem... John indicou para a gente, inclusive, recentemente, um filme sobre os Panteras Negras, né? Que eu acho que dá a ideia de como homens e mulheres, negros e negras da periferia se organizam para resistir à investida da violência estatal, né? Seja do ponto de vista racial, a violência racial, quanto da violência física, de morte mesmo dessas pessoas. E mesmo naquelas duras
condições, as pessoas se organizam, as pessoas constroem partidos, as pessoas disputam a opinião na sociedade. Então, acho que isso é importante, só vendo na vanguarda da Revolução, Panteras Negras é a vanguarda da Revolução. Então, aí já contribuindo com o seu pedido aí, Ailton, de indicação. E, para finalizar, tem um livro que eu tive uma leitura recente, uma indicação recente, e concluí a leitura recentemente, que eu acho que ajuda a entender um pouquinho do atual cenário, assim, que é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Um livro do Bruno Paes Manso. Quem tiver por perto aí, eu posso passar o livro, eu tenho ele, né? Mas você pode adquirir também na internet. E eu acho que fica aí como indicativo para ajudar a entender a ascensão do bolsonarismo nesses últimos períodos. É isso, no mais agradeço mais uma vez e desejo aí uma ótima semana a todos e todos. Primeiro agradecer, tá bom? Vim aqui ao Sertão de Lutas, né? Agradecer também aí quem vai fazer a escuta disso, né? Quem está ouvindo aqui a nossa prosa, dizer que o que de mais importante a gente precisa ter em vista é que esse pessoal aí, né, que tem promovido esse projeto de destruição, eles não vão embora assim, sem que a gente coloque eles para fora. Então, essa é a certeza que a gente precisa ter todos os dias. Quem achar o contrário, procura se iludir, na verdade. Porque essa é, na verdade, a questão dramática que a gente enfrenta hoje. Muito daquilo que é o bolsonarismo, do ponto de vista de ideias, são coisas que já marcavam o dia a dia brasileiro, né? Então, eu sempre digo, olha, eles vão lá e dizem que bandido bom é bandido morto, né? E olha lá quem é que é o matável, né? Nesse discurso, quem é que é o alvo. Evidente que isso tem um componente, por exemplo, racial, né? Tem quem é o matável, geralmente é aquele que é visto como um corpo descartável, né? População negra na história aqui do Brasil. E isso vale para uma série de outras coisas, a forma como eles articulam o machismo, as formas, né, de homofobia, transfobia, todos esses elementos, né, e mais outros já estavam aí, circulavam aí. A diferença é que eles foram articulados politicamente, né, em torno de um projeto de ocupação do Estado, que foi bem sucedido do ponto de vista em se tornar governo, né? Não quer dizer que seja ainda completamente o Estado, nós não vivemos ainda um regime fascista, né, no sentido de transformação total das instituições, mas vivemos um governo, né, com esta orientação, que é parte do Estado, e que não vai hesitar em usar todas as armas que estiverem ao seu alcance para se perpetuar e para fazer essa transformação das instituições e, por isso mesmo, né, mudar o próprio regime político. Já é mais do que comprovado que é um pessoal que não tem qualquer tipo de apego, mesmo a noção mais formal de democracia. Então, essa ideia de que perder uma eleição, o resultado tem que ser respeitado, que tem que lidar com a pluralidade de posições na sociedade, né, que nada disso é considerado, né, um valor relevante. Então, para demover, e mais do que isso, para remover esse pessoal aí do governo e das posições de poder que ocupam hoje, porque não se trata apenas, né, do governo federal, se trata também dos seus aliados, né, nos estados e nos diferentes municípios, só estabelecendo isso, né, através de uma correlação de forças, ou seja, só através da nossa capacidade organizada de fazer valer a nossa satisfação com isso. Não tem receita mágica, né? Eu queria até ter uma, mas não existe. Então, ou a gente entende isso, ou não só esse cenário, né, persiste, como ele vai se agravar. Então, é isso que a gente precisa ter. Não tem muita história, tenho dito isso em todo lugar que eu vou. Né? Não sairão de lá, a menos que nós coloquemos para fora. E isso tem muito a ver com a necessidade da gente se organizar. Né? Aí, novamente, o Anderson está muito correto quando ele diz que organizar também não tem uma forma única, né? Porque tem a ver com onde você está, na realidade,
com quem você está, né, e qual a sua disposição e disponibilidade. Mas, juntando essas três coisas, sempre é possível fazer algo, por menor que pareça. Agora, a gente não transforma nada bem se a gente não entender o que a gente quer transformar. E aí, junto com se organizar, onde a gente aprende muito, né, eu costumo dizer assim que eu tive experiências coletivas que eu entrei de um jeito e saí de outro. Né? Vivenciei, por exemplo, às vezes, um processo de mobilização, de greve, por exemplo. Né? 51 dias durou a greve. Eu era uma pessoa, né, antes disso e né, me tornei outra em muitos aspectos depois desses 51 dias, porque aquela experiência coletiva possibilita um aprendizado. Então, isso às vezes que você sente, que não sabe por onde começar, de que forma, né, fazer para mudar as coisas, isso não vai ser resolvido de um modo livresco, né? Assim, a partir de uma leitura, né, que vai apresentar as chaves de como isso acontece. Vai ocorrer à medida em que você se permite fazer coisas com outras pessoas. Então, esse, na verdade, é o chamado. Né? Localize aí, cate quem está ao seu redor aí, já fazendo, se movimentando. Em todo lugar tem. Né? Em Caetité tem, em feira tem. Né? Se a gente for pensar, qualquer realidade tem pessoas se movimentando. Então, pensa como é que é possível fazer, né, algo com essas pessoas, né, e aprender dentro desse processo, inclusive com os erros, né, que muitas vezes marcam as experiências, mas isso só vai permitir com que você consiga fazer as coisas melhor, né, do seu modo, né, superando inclusive esses erros. E a outra é que o que o livro vai permitir, o que um filme vai permitir, o que um espaço de reflexão vai permitir, é entender melhor o que você quer transformar. E aí tem a ver com as sugestões aí que o Ailton, né, pediu. Sem dúvida, o Panteras Negras, Vanguarda da Revolução é um filme assim, muito bacana, porque mostra como no cenário de muita adversidade as pessoas ainda assim conseguiram se organizar para resistir e construir uma alternativa. Mas eu sempre recomendo ele também para assistir e comparar com como a organização tem um papel a partir de um outro filme que mostra o reverso disso, né, em certo aspecto, pelo menos do ponto de vista do sinal político, né, que o filme chama Hitler, Uma Carreira, que é um filme ali de 77, que mostra qual é a trajetória que faz com que o nazismo predomine na Alemanha. E como é que o partido nazista se torna um partido de massas, né, quer dizer, um partido com ampla participação. O que é feito? E aí a gente vai perceber, inclusive, como é que essa questão da organização tem um papel, né, muito importante. Mas, assim, para não dizer que eu não falei de flores, né, e que não só falei de coisas imediatamente ligadas aqui ao nosso momento, tem um livro, eu acho que o livro do Alberto Acosta é fantástico, eu tenho, inclusive, esse livro aqui em casa, né, O Debate do Bem Viver, mas eu digo muito que a gente precisa entender o que é que a gente quer transformar. E eu acredito que a gente entende muito pouco o nosso próprio país. Né? E como aqui, né, o nome do podcast é Sertão de Lutas, queria deixar uma referência de um livro que eu gosto muito, porque mostra um pouco desses impasses sobre a leitura do país e a leitura da nossa realidade, e principalmente da leitura do sertão, que é um livro que chama A Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, que é um livro fantástico. Ele mostra lá, né, a partir das desventuras do protagonista, né, que chama Quaderna, né, que a certa altura ele se define como monarquista de esquerda. Né? Ele tem um professor que é de direita, é monarquista, e tem um professor outro que é comunista, né? Defende uma revolução afro-tapuia. Né? E aí, mais uma das coisas que é tratada com humor no livro é qual é a leitura que a gente tem da nossa realidade, né? E principalmente do sertão. Que é um livro assim, que é uma provocação, né? Eu acho que o Ariano Suassuna consegue fazer isso através da literatura de um modo muito brilhante. Acho que em qualquer lista de 5 maiores romances já escritos, né, na história humana, eu boto A Pedra do Reino aí como um dos 5 disparado, assim. E aí eu deixo como recomendação também a partir dessa ideia, né, que a gente precisa entender o que a gente quer transformar, e é um livro que, de alguma forma, né, dialoga com isso. Tá bom? No mais, é só agradecer e provavelmente a gente se encontre em outras quebradas da vida aí. Valeu, meu caro.
Então, assim que nós encerramos esse primeiro episódio do Sertão de Lutas. Um grande abraço a todas e todos. Valeu!